pessoa bonita, eu sou a Elida e esse aqui é o nosso cãozinho. É o terceiro amigurumi da coleção Amigurumi de mão. Então se você já gostou desse fofucho, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal e entra pra essa família linda que é a família Manita Crochê. E claro, se quiser e puder, seja membro, tenha acesso a conteúdos exclusivos e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Se você ainda não tá sabendo, eu criei a coleção Amigurumi de mão. Nessa primeira edição são 3 bichinhos, eu já fiz um coelho, um panda e esse aqui é o terceiro, que é um cachorrinho. São amigurumis fáceis de fazer, que gasta pouco tempo e pouco material. E o resultado fica assim super fofo e o melhor é que cabe na palma da sua mão. Tanto dos pequenos quanto das pessoas bonitas maiores. Esse cachorrinho ficou com 11 centímetros de altura e eu fiz com fio amigurumi e agulha 2,20. E você pode conseguir diferentes tamanhos fazendo com agulha e fio mais grossos, né, para ter um tamanho maior, ou o contrário, fazer com fio e agulha menores para ter um tamanho menor e usar, por exemplo, como um chaveiro para aplicação em bolsas, mochilas ou aonde você preferir. Conforme de costume, toda a lista de materiais está aqui embaixo na descrição do vídeo. E quando você fizer o seu cachorrinho, não esquece de me marcar lá no Instagram, porque eu adoro acompanhar o trabalho das pessoas bonitas. E se você ainda não me segue, tá perdendo muita coisa legal, muito conteúdo extra e tá perdendo também as fotos de todos os amigurumis que eu trago pra cá. Então é só seguir @elida.manitacrochê e estou lá no TikTok também, com o mesmo endereço. E se você gosta de receitas escritas em formato de e-book PDF, não deixe de visitar a loja amanitacrochê.com.br, que tem vários e-books super lindos e maravilhosos para você. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Sobre os detalhes do nosso cachorrinho, eu usei 2 tons de marrom para fazer todas essas manchinhas. Mas é claro que você pode usar o mesmo tom para fazer todas as manchinhas, mas já adianto que com as manchinhas de cores diferentes, dá mais um tchan, sabe? Dá aquele detalhe a mais na peça. Então, como gasta pouco material, aproveita e pega essas sobras de fios que você tem de outros projetos e aplica nesse cachorrinho aqui. Então agora, sem mais delongas, prepare as suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoal bonita, vamos começar fazendo o nosso cachorrinho. E aqui, ele tem ao todo 4 manchinhas. A manchinha do olho, a do corpinho, a da orelha e a da patinha. A do olho e da patinha, eu vou fazer com fio tâmara. A da orelhinha e essa aqui do ladinho do corpo, eu vou fazer com fio brigadeiro. Se você quiser fazer todas da mesma cor, você pode também. Mas aqui eu vou fazer essa variação para ficar com mais detalhes, tá? E aí você pode usar, como a gente vai usar pouquinho, você pode pegar uma sobra de fio de outros projetos. Então eu vou começar fazendo a manchinha do olho, que é a que a gente vai precisar quando a gente for crochetar o corpinho. Então nós vamos começar aqui com o fio tâmara. Para fazer essa manchinha, vou usar a agulha 2,20, o fio tâmara. E vou fazer 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar e marcar o último ponto. Na próxima carreirinha, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada pontinho de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, nós vamos começar aqui. O primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. O quarto aumento. Que por último, o quinto aumento. E aqui, para finalizar a carreira, o sexto aumento. Fechamos com 12. Agora aqui, nós vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2, e aqui 3 aumentos seguidos. O primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento.
Então, nós fizemos 2 pontos baixos e 3 aumentos seguidos. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3. E aqui, 3 aumentos. O primeiro aumento, o segundo aumento e aqui no terceiro ponto, o terceiro aumento. E para finalizar a nossa carreira, um ponto baixo. Fechamos aqui a nossa carreirinha com 18 pontos. Para finalizar aqui a nossa carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, só para uniformizar. Nós vamos cortar, deixando o fio suficiente para a gente poder costurar depois. E agora, a nossa manchinha que vai no olhinho tá pronta. E eu já fiz aqui também mais outra pecinha, igualzinha a essa daqui, que vai ser essa manchinha aqui, ó, pra colocar no corpinho, tá? Essa do lado. Então, essa tâmara vai pro olhinho e essa outra que eu fiz aqui com fio brigadeiro vai pra colocar aqui do ladinho, tá? Então, eu já fiz as duas pecinhas aqui. Então, você pausa o vídeo e crocheta mais uma pecinha igualzinha a essa que a gente acabou de fazer. E aí, nós vamos reservar essas duas peças. Vamos fazer agora o focinho e eu vou usar aqui o off-white. Também uma sobrinha de fio que você tiver aí. E nós vamos fazer agora um crochêzinho oval. Nós vamos fazer correntinhas. Serão 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E mais uma correntinha para a gente poder virar. Então, são 5, na verdade, ao todo. Agora, aqui, nós vamos fazer pontos baixos. Vou começar a partir da segunda corrente, então, vou pular essa daqui e começar na segunda correntinha. Vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo até chegar no penúltimo ponto. Então, aqui, 2, 3 pontos baixos. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer 3 pontos baixos para virar. 1, 2, e aqui o último, 3 pontos baixos. Do outro lado, vou fazer 2 pontos baixos, lembrando de conduzir esse fiozinho aqui do começo, ou seja, crochetar os pontinhos em cima dele, para já ir fazendo o acabamento. Então, fiz aqui 2 pontos baixos, e aqui no último ponto, vou fazer um aumento. Aumento feito, vamos marcar o último ponto. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha com aumentos. Vou começar aqui com um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos fazer aqui 2 pontos baixos e 3 aumentos para virar. Seguidos, né, esses aumentos. Então, aqui, o primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. Então, fizemos 3 aumentos seguidos aqui para virar. Do outro lado, nós vamos fazer 2 pontos baixos e para finalizar a carreira, 2 aumentos seguidos. Então, aqui o primeiro aumento e no último ponto, o segundo aumento. Tá pronta a pecinha que vai ser o nosso focinho. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para finalizar. E agora é só cortar, lembrando de deixar fio suficiente para a gente poder costurar, fazer uma costurinha bem linda depois, tá? Então, aqui é só puxar o nosso fio. Esse fiozinho do começo aqui, eu já vou cortar ele também, tá? Porque a gente já arrematou. Então, ficamos com um focinho assim. Agora é só reservar essa pecinha também. Vamos começar a crochetar o nosso cãozinho com a cor creme. Nós vamos começar com correntinhas. Ao todo, são 11 correntinhas. Então, é só fazer 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. E agora aqui, nós vamos voltar a partir da segunda correntinha. Então, nós vamos pular a primeira, vamos pegar na segunda correntinha e fazer o primeiro ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer uma sequência de 9 pontos baixos. Então, esse aqui é o primeiro, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Então, fizemos 9 pontos baixos nas correntinhas. Chegamos aqui na última corrente. Nessa última corrente aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos, ou seja, um aumento triplo para poder virar. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos e mais um, que é o terceiro, ó, para fazer a nossa viradinha do crochê oval. Vou começar do outro lado da corrente, fazendo aqui na primeira alcinha o primeiro ponto. E aí, eu já aproveito para fazer o ponto por cima dessa pontinha de fio aqui do início das correntinhas, para já ir fazendo o arremate. Aqui, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Então, nós fizemos aqui 2, 3, 4... Vou deixar agora o fiozinho solto para cortar depois. 5, 6, 7, 8. Então, fizemos 8 pontos baixos nas alcinhas das correntinhas. E agora aqui no último ponto, na última alcinha que sobrou, nós vamos fazer um aumento. Então, a primeira carreira tá finalizada e a gente coloca o nosso marcador nesse último ponto aqui da nossa carreira. Ao todo aqui, nós ficamos com 22 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer aumentos. Então, vamos começar aqui logo no primeiro ponto com um aumento. Então, fizemos aqui um aumento. Agora, pontos sobre ponto, ao todo 8. Então, 2, 3, 4, opa, o meu escapou, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Então, fizemos aqui uma sequência de 8 pontos baixos. Isso aqui a gente vai fazer essa sequência até finalizar essa base, tá? Esses 8 pontos baixos aqui. Chegamos na viradinha, vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, no primeiro ponto, o primeiro aumento. No segundo ponto, o segundo aumento. E no terceiro ponto aqui da viradinha, o terceiro aumento. Então, nós fizemos aqui 3 aumentos para poder virar. Do outro lado, nós vamos fazer 8 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora aqui, sobraram 2 pontos no final da carreira. Nós vamos finalizar com 2 aumentos. Então, aqui, o primeiro aumento e no próximo ponto, o segundo aumento. E aí, nós finalizamos a carreira aqui com 28 pontos baixos. Vamos colocar o marcador e continuar. Agora, nós vamos começar a colocar pontos entre os aumentos. Então, nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento. Então, fizemos um ponto baixo e um aumento para começar. Aqui a nossa sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Aqui chegamos nessa parte que a gente dá a volta. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, vamos começar. Um ponto baixo, o primeiro aumento. Um ponto baixo, o segundo aumento. E aí, mais um ponto baixo e
o terceiro aumento. Então, fizemos esse contorno aqui, essa nossa viradinha. Agora, vamos fazer 8 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Sobraram aqui 4 pontos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Um ponto baixo, o primeiro aumento. Aí, no próximo ponto, mais um ponto baixo. E, para finalizar a carreira, né, onde estava ali o nosso marcador, o segundo aumento. E aí, nós finalizamos essa carreira com 34 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreirinha de aumentos. Agora, com 2 pontos baixos entre os aumentos. Agora, fica bem facinho, porque é só a gente seguir. Ó, então, a gente faz aqui 2 pontos baixos, um aumento em cima do aumento da carreira anterior. Então, é só ir seguindo a carreira anterior, ó, os pontinhos da carreira anterior. Então, aqui, 8 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, aqui, 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Então, é só seguir a carreira de baixo. 1, 2 pontos baixos, aumento em cima do aumento. Mais 2 pontos baixos, aumento em cima do aumento anterior. 2 pontos baixos e aqui o terceiro aumento. Do outro lado, 8 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse restante de pontos, 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, 2 pontos baixos, aumento em cima do aumento da carreira anterior. 1, 2 pontos baixos, aumento em cima do aumento da carreira anterior. E assim, nós finalizamos essa carreira com os 2 pontos baixos entre os aumentos e um total de 40 pontos baixos por toda a volta. Agora, nós vamos seguir por mais 3 carreiras esse esquema de aumentos aqui. Nós vamos fazer a próxima com 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E seguir por toda a volta, né? Fazendo os 8 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes, 8 pontos baixos do lado de cá. E para finalizar, 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Na próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos entre os aumentos e na terceira carreira, 5 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui nós vamos fazer 3 carreiras de aumentos. Essa daqui com 3 pontos baixos entre os aumentos, repete e faz toda a volta. A próxima com 4 pontos baixos entre os aumentos, por toda a volta. A terceira com 5 pontos baixos entre os aumentos. Então, eu vou fazer as 3 carreiras e já volto para a gente poder continuar. Carreiras finalizadas. Então, fizemos aqui uma carreira com 3 pontos baixos entre os aumentos, uma com 4 e essa última carreirinha aqui com 5 pontos baixos entre os aumentos. Ao todo aqui, nós ficamos com 58 pontos baixos. Agora, nós vamos subir o corpinho do nosso cãozinho e nós vamos fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto com esses nossos 58 pontos baixos. Então, é só subir 10 carreirinhas com 58 pontos baixos cada carreira. Carreiras finalizadas, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de ponto sobre ponto, com os nossos 58 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de diminuições. Nós vamos começar com 10 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e uma diminuição.
E aí, a gente repete de novo, mais 10 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 16 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos baixos e uma diminuição. Então, fizemos 16 pontos baixos e uma diminuição. Agora, para finalizar, nós vamos fazer 14 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos e aqui uma diminuição. Então, ao todo aqui, nós fizemos 4 diminuições. Nós tínhamos 58, agora ficamos aqui com 54 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete esses 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 7 pontos baixos entre as diminuições, repetimos por toda a volta. E ao todo aqui, nós estamos com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 7 carreiras seguidas de ponto sobre ponto com os nossos 48 pontos baixos. Então, é só fazer 48 pontos baixos por 7 carreiras seguidas. Carreirinhas finalizadas, fizemos aqui 7 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 48 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a fazer diminuições novamente. Nós vamos fazer aqui 2 carreiras, uma com 6 pontos baixos e uma diminuição e uma de ponto sobre ponto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Em seguida, fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Carreirinhas finalizadas, fizemos 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E depois, mais uma carreira de ponto sobre ponto com 42 pontos baixos. Agora, antes de finalizar, nós vamos colocar aqui os olhinhos e as manchinhas do nosso cãozinho. Os olhinhos, nós vamos fixar entre as carreiras 22 e 23. Então, você conta daqui, ó, dessa primeira carreirinha aqui que a gente fez nas correntinhas. Então, entre as carreiras 22 e 23 é onde a gente vai colocar a marcação aqui dos olhinhos. Nesse cãozinho aqui, eu optei por colocar olhinhos com trava. Se você quiser manter o mesmo padrão dos outros amigurumi de mão, que são olhinhos bordados, você pode também, tá? Mas dessa vez aqui, eu vou colocar esses olhinhos com trava número 10. Se você não fez nenhum outro amigurumi de mão, esse aqui é o seu primeiro, vou deixar aqui embaixo no card todos os outros amigurumis de mão que tem no canal, tá? Que é uma coleção que a gente tá colocando aqui. E claro, se você tá gostando de executar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E aqui, a gente precisa colocar certinho, né? Pra que ele fique pra frente. Depois que a gente colocar o nosso enchimento, ó, então eu vou colocar um aqui. E o outro olhinho, ele precisa ser colocado por cima da manchinha, ó. A manchinha precisa vir aqui. E nós vamos fixar o olhinho
nessa segunda carreira da manchinha. Então, eu vou pegar aqui, vou deixar a emenda bem pra lateral, ó, e vou abrir aqui a manchinha. Vou colocar lá em cima do ponto que eu abri, ó, vou abrir os dois ao mesmo tempo, ó, tô atravessando aqui a pontinha da tesoura. Vou colocar o nosso olhinho. Então, essa aqui é a parte mais trabalhosa. Então, é importante a gente apertar bem pra trava pegar. E é importante também derreter o pino da trava pro olhinho não soltar depois. Fixei aqui, coloquei o pino ao contrário para dar mais aderência, falta só derreter o pino para fixar, ó, e aí ficou assim a parte do olhinho. Aqui a gente precisa tomar bastante cuidado para ficar tudo retinho, tá? Para quando a gente colocar enchimento, não ficar tipo assim o rostinho para um lado ou para o outro. Então ele precisa estar posicionado certinho aqui em relação à base do nosso cachorrinho. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o olhinho aqui, nós vamos fazer com o focinho, tá? Então, nós vamos posicionar aqui o focinho, uma carreirinha abaixo do olho. Essas duas manchinhas, elas vão ficar aqui meio que grudadas, tá? A manchinha do olho com o nariz. O focinho, eu vou colocar também um focinho com trava. Esse aqui é 9 milímetros. E eu vou colocar aqui também na última carreira do focinho. Então, a gente vê aqui qual que é o meio. Eu vou dobrar aqui para saber exatamente qual que é o meio certinho. Vou abrir o ponto e ele vai ficar bem no limite do focinho, tá vendo? Bem no limite da manchinha, ó, para ficar assim. Aí, nós temos que fazer o quê? A mesma coisa que nós fizemos com o olhinho. Tem que furar ali na parte do meio também. Vou ver certinho aqui onde vai ficar. Vou posicionar uma carreira abaixo do olhinho que nós fixamos. Vou abrir aqui o ponto para ficar mais fácil da gente colocar aqui o nosso focinho. Ó, e aqui a mesma coisa. Colocar a trava e derreter o pininho depois. Aqui ficou meio tortinho, é só a gente ajeitar. Eu gosto de usar um alicate, mas com a mão também dá pra fazer. Ó, e agora, a gente já pode, antes de colocar o enchimento, fazer já as costurinhas, porque é até mais fácil, que não fica fiapo, não fica saindo fiapo depois. Então, aqui, já vamos aproveitar e fazer a costurinha. Vou costurar primeiro o olhinho na peça. Para prender, nós vamos fazer a costura invisível. Então, eu vou passar pro lado de dentro. E vou voltar no próximo ponto. Ó, tá vendo? Pego de novo. Vem um ponto pra trás, ó, pra fazer o pontinho. E finalizo. Ó, então vamos de novo. Vou pegar aqui. Geralmente a gente pega no ponto da frente e volta um ponto pra trás. Então, eu peguei um pontinho pra frente e vou voltar um pontinho pra trás. Se você quiser ir seguindo também, ponto por ponto, pode também. A verdade aqui é que não tem muito segredo, né? É só você ir passando, ó, pelos pontinhos. Você pode sair no mesmo pontinho que você entrou, agora eu vou fazer pra frente, ó. E vou pro pontinho da frente. Então, do jeito que você preferir. Você pode sair no ponto da frente. Ó, eu saí no ponto da frente e voltar. Ou você pode sair no mesmo ponto, igual eu estou fazendo aqui, e ir um pontinho pra frente. Então, ó, o importante é você não fazer isso aqui, ó. Não fazer isso, tá vendo? Que se você vir pra cá, ó, tá vendo? Ele vai ficar aparecendo aqui. E não é essa a intenção, não é isso que a gente quer, tá? Então, é só fazendo a costura invisível por cima do ponto.
costurinhas todas finalizadas. E depois que eu costurei a manchinha, eu percebi que o olhinho ele tinha ficado muito pra fora em relação ao focinho aqui que eu coloquei. Então, eu acabei mudando o olhinho de lugar, colocando ele do lado de cá da manchinha. Tá vendo? Agora sim, tá um rostinho proporcional. Agora, nós vamos colocar enchimento e continuar fechando aqui a cabeça do nosso cachorrinho na parte de cima. Depois de todo o rostinho pronto, coloquei enchimento, deixei a peça bem estruturada. E agora aqui, nós só vamos fazer carreiras de diminuições para fechar aqui na parte de cima. Nós vamos começar aqui com 5 pontos baixos. Começar não, né? Continuar. Com 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta, esses 5 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, nós vamos fazer 4, depois 3, depois 2, 1 ponto baixo entre as diminuições e, por último, fechar com o anel mágico na parte de cima. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras de diminuição e volto para fechar aqui na parte de cima junto com você. E lembrando que, à medida que você for fechando aqui, vai acrescentando enchimento para não ficar murcho aqui na parte de cima. Carreirinhas finalizadas. Aqui, eu terminei a carreira com 1 ponto baixo e uma diminuição. Então, nós começamos aqui embaixo com 5 pontos baixos entre as diminuições, depois 4, 3, 2 e aqui, por último, 1 ponto baixo entre as diminuições. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, que é somente diminuições. Então, aqui nós estamos com 12 pontos e aqui nós vamos fazer 6 diminuições. Então, é só crochetar diminuições por toda a volta. Já coloquei aqui todo o enchimento. Agora, nós vamos fechar com um anel mágico falso ou anel mágico invertido. Finalizado aqui o nosso arrematezinho, corpinho base pronto do nosso cachorrinho, tá ficando muito fofo. Vamos já aproveitar e fazer o bordadinho aqui abaixo do focinho. Vou usar aqui o fio clé preto, que ele é mais fininho, mas se você não tiver, você pode usar o fio amigurumi e desfiar. Deixar 1 ou 2 fiozinhos só para ficar mais fininho e mais delicado. Então, aqui a gente vai fazer, descer um fiozinho aqui no nariz e fazer a boquinha. Ai, que bonitinho que ficou! Bordadinho pronto. Achei que ficou super fofo.